Imaginem, se quiserem, um tempo muito distante do nosso, uma era em que as pegadas de gigantes gravavam a terra e as suas sombras pairavam sobre os vales e montanhas do antigo Médio Oriente. Estes eram os Haefaim, um povo envolto nas brumas do tempo, emergindo das páginas da história com uma presença tanto inspiradora quanto formidável. Muitos já ouviram falar dos Nefilins, mas muito poucos conhecem os Haefaim, igualmente misteriosos e significativos nas escrituras bíblicas. O Antigo Testamento, uma tapeçaria rica em relatos históricos de profetas, homens de Deus, anjos, cidades, nações, reinos, governantes, reis, fé, luta e intervenção divina, menciona os Haefaim repetidas vezes. Eles não são meras notas de rodapé na história bíblica, mas personagens centrais no desenrolar do drama da interação de Deus com a humanidade. Desde os campos de batalha do Gênesis até as visões proféticas de Isaías, os Haefaim são figuras imponentes, tanto literal como metaforicamente. Ao mergulharmos nas escrituras, encontramos estes gigantes da terra, os Haefaim, em 8 passagens distintas, cada uma delas ecoando o seu legado e impacto. A sua presença faz-se sentir no choque de reinos, nos sussurros da profecia e no plano de um Deus que atua através e para além do extraordinário. Mas o que é que estes antigos gigantes significam para nós hoje? Como é que as suas histórias se relacionam com o nosso percurso de fé? Ao explorarmos estas questões, descobrimos camadas de significado, estabelecendo ligações entre o passado e o presente, o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Vamos então viajar juntos, com os corações abertos e as mentes sintonizadas, enquanto exploramos o mistério e o fascínio dos Haefaim. Gênesis 3:20 da tarde, e os hititas, os perizeus e os Rafaim. 2 Samuel 5:18. Os filisteus também vieram e se espalharam no vale de Haefaim. 2 Samuel 5:22 da manhã. E os filisteus subiram ainda outra vez e se espalharam pelo vale de Rafaim. 2 Samuel 11:13 da noite. 3 dos 30 chefes desceram e foram ter com David, no tempo da cega, a caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acamparam-se no vale de Refaim. 1 Crônicas 11:15 da manhã. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi, a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampou no vale de Refaim. 1 Crônicas 14:9. Vieram os filisteus e acamparam-se no vale de Rafaim. Quem eram os Rafaim? Serão eles piores do que os Nefilins? Jó 26:5. Coisas mortas são formadas debaixo da água e seus habitantes. Coisas mortas, seres espirituais que partiram. Os Haefaim são formados debaixo da água e seus habitantes. O que são os Haefaim? Quem são os Haefaim? De onde eles vêm? Qual é a sua origem? O que são esses seres espirituais? As coisas mortas formam-se debaixo das águas e os seus habitantes. Haefaim. Isaías 26:14. Eles estão mortos. Não viverão. Estão mortos. Não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e fizeste perecer toda a sua memória. A expressão eles estão mortos é a palavra Haefaim. Quem são estes seres que estão sempre a aparecer na Bíblia? Quem são estes seres que raramente são mencionados? Numa perspectiva bíblica, a procura de provas arqueológicas dos Haefaim é uma viagem que entrelaça história, escritura e cultura antiga. As terras do Próximo Oriente, que hoje incluem Israel, Jordânia e Síria, têm sido centrais para esta exploração. Inscrições e textos antigos descobertos nestas regiões ecoam frequentemente a narrativa bíblica, mencionando grupos semelhantes aos Haefaim. Estas descobertas sugerem que o conceito de uma raça formidável, frequentemente descrita como gigantes, não só era predominante no relato bíblico, como também ressoava no folclore e na cultura destas civilizações antigas. Curiosamente, os grandes e elaborados locais de sepultamento descobertos nestas áreas levaram alguns a especular sobre uma potencial ligação aos Haefaim. Embora ainda não tenham sido encontradas provas diretas que solidifiquem esta ligação, a possibilidade acrescenta uma camada de profundidade à nossa compreensão destas figuras bíblicas. Além disso, artefactos como esculturas e entalhes,
que retratam figuras humanas invulgarmente grandes, têm sido considerados por alguns estudiosos como representações dos Rephaim. Em suma, a busca arqueológica de provas dos Rephaim continua a ser um aspecto cativante da erudição bíblica, convidando-nos a explorar a confluência das escrituras, da história e da civilização antiga na nossa busca de compreensão destas figuras enigmáticas do passado bíblico. Há várias passagens na Bíblia hebraica que falam dos Rephaim. Em praticamente todos os sítios onde são mencionados nas escrituras, são referidos como gigantes. A palavra Rephaim é interpretada literalmente como terríveis. São descritos nas escrituras como criaturas poderosas, semelhantes a humanos, que ameaçavam a existência dos humanos. Os outros seres humanos pareciam inferiores a eles devido à sua estatura e força. Embora em hebraico, a palavra Rephaim tenha dois significados distintos. Em primeiro lugar, é um termo usado para descrever o espírito dos mortos que moravam no Sheol. É usado figurativamente para descrever um fantasma. A segunda interpretação da palavra Rephaim é um significado literal que os descreve como criaturas altas, fortes e poderosas que viviam na terra de Canaã. A palavra Rephaim não é a descrição de um grupo étnico. É, antes, a característica comum que os povos de uma determinada terra partilhavam. Estes povos são geralmente anormais em tamanho e assustadores para se relacionar. A palavra Rephaim foi mencionada pela primeira vez em Gênesis 14, versículo 5, quando o rei Quedorlaomer os derrotou juntamente com os Zumins e os Emins. Gênesis 14 versículo 1 a 6 Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elassar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tido, rei das nações, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admara, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zoar. Todos eles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, e no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e atacaram os Rephaim em Asterote Carnaim, os Zuzim em Cão, os Emim em Savé Kiriatem e os Oreus na sua montanha de Seir, até Euparã, que fica no deserto. Os Rephaim foram mencionados mais uma vez quando os israelitas iam conquistar a terra dos cananeus. Eles recuaram porque viram gigantes na terra de Canaã. Números 13, versículos 32 e 33, diz: E trouxeram aos filhos de Israel uma má notícia da terra que tinham espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E vimos ali os gigantes, filhos de Anak, que vinham dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Em Gênesis 6, versículos 1 a 4, onde a palavra Néfilim foi mencionada pela primeira vez, eles são vistos como descendentes de anjos caídos e filhas de homens. Eles eram gigantes daquela época. E a Bíblia diz que eles viverão antes e depois do dilúvio. Naqueles dias, os gigantes estavam espalhados pela terra de Canaã e eram chamados de diferentes nomes. Deuteronômio 2, versículos 20 e 21, dá uma descrição adequada dos Rephaíns. Eles foram comparados a gigantes, como os Anaquins, que também eram considerados uma terra de gigantes. Os gigantes habitavam nela desde os tempos antigos. E os amonitas chamavam-lhes Zanzumim. Um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins, mas o Senhor os destruiu antes deles. E eles os sucederam e habitaram em seu lugar. O capítulo seguinte fala do último dos Rephaíns, Og de Bazã, que foi morto pelos exércitos israelitas. De acordo com Deuteronômio 3, versículo 11, a cama de Og tinha 13 pés de comprimento e 6 pés de largura. Este rei devia ser enorme para que a Bíblia registrasse tantos pormenores sobre ele. Tanto no folclore antigo como em muitas culturas, os gigantes constituem uma parte significativa da história. Os antigos judeus acreditavam que os Rephaíns eram gigantes, porque a palavra grega titanes, da qual deriva a palavra inglesa titã, era usada para a traduzir. A Bíblia não menciona nada sobre semideuses e permitam-me que deixe isto bem claro. Não existem semideuses na Bíblia.
No entanto, algumas pessoas têm apontado para a realidade dos Nefilins e Refaim como sendo a origem de muitas mitologias e lendas que vemos no mundo atual. Esses Nefilins são descritos como sendo os homens poderosos que existiram na antiguidade, os homens de renome, talvez os semideuses, por exemplo, da mitologia grega. No entanto, isso é mera especulação. Embora os Nefilins e os Refaíns sejam ambos mencionados como seres gigantes na Bíblia, diferenças significativas os distinguem, acrescentando camadas à nossa compreensão dessas figuras misteriosas. Os Nefilins, mencionados pela primeira vez em Gênesis 6,14, são frequentemente descritos como a descendência dos filhos de Deus, que se acredita serem anjos, e das filhas dos homens. Acredita-se que essa união tenha produzido uma raça de gigantes, conhecidos por seu tamanho e força formidáveis. Os Nefilins são descritos como poderosos guerreiros da antiguidade, homens de renome, cuja presença antes e depois do dilúvio indica seu impacto significativo no início da história humana. Em contraste, os Refaim, embora também referidos como gigantes, têm uma representação mais variada na narrativa bíblica. O seu nome, muitas vezes traduzido como terríveis, sugere uma aura de temor e medo em torno da sua existência. Ao contrário dos Nefilins, os Refaim não são explicitamente descritos como o produto de uma união entre seres divinos e humanos. Em vez disso, sua narrativa é mais fundamentada nos reinos terrenos de Canaã e da Transjordânia, onde eram conhecidos como guerreiros formidáveis e habitantes da terra antes da conquista israelita. A dupla natureza dos Refaim nos textos bíblicos, como gigantes físicos e espíritos dos mortos no Sheol, aumenta a sua personalidade misteriosa. Essa dualidade indica um significado cultural e teológico complexo que vai além de sua descrição física. Enquanto as origens dos Nefilins estão ligadas ao reino divino, sugerindo uma quebra da ordem natural e dos limites humanos divinos, os Refaim estão mais profundamente enraizados no mundo humano, entrelaçados com a história e as batalhas das nações antigas. A conexão dos Refaíns com o Sheol, a morada dos mortos, e sua menção em contextos de luto e crenças na vida após a morte os diferenciam ainda mais dos Nefilins, cujo legado está associado principalmente às suas proezas físicas e ao mundo antediluviano. Uma coisa que sabemos é que os Nefilins são reais, e os Refaim também são reais. Através desse vídeo vemos a suma importância do conhecimento bíblico. Hoje, principalmente com tantas fontes de informações, é necessário ter o conhecimento bíblico elevado, para que assim não sejamos enganados e desvirtuados da fé por grupos sectários, que no papel se autodenominam cristãos, mas que na prática vão na contramão das escrituras sagradas. Por isso o pastor Paulo Júnior escreveu o livro Como Identificar Seitas e Heresias à Luz das Escrituras, volumes 1 e 2, para você não apenas saber, mas também instruir algum próximo ou conhecido que não percebeu que está sendo manipulado por alguma falsa doutrina. O link para acessar o livro estará no nosso comentário fixado. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é o irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí eu vou até pular, né? Não merece comentar. Catolicismo romano. Não, aí você não pode. Porque eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria. Cristo e os santos. Cristo e os homens. Também não sei. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz.
e mediador e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo também no céu, porque Cristo é suficiente também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo. Jesus disse: e o Espírito, quando vier, glorificará a mim e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia é o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benignínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico, nós somos cristocêntricos. Tá. Mas aí você vai falar assim: pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá.